de Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 6. Vamos começar a ler do versículo 60. Aleluias. Quem achou, diga amém. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o podeis ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Que somente tu tens as palavras de vida eterna. Quem tem as palavras de vida eterna para nossas vidas? Mais forte, quem tem a palavra de vida eterna para nossas vidas? Quem é o centro da tua existência? Quem é a razão da sua adoração? Por que você está aqui nessa noite? Se você está aqui nessa noite por causa de Jesus, você vai entender o seu posicionamento aqui nessa noite. O coronavírus não pode parar a sua adoração. Por isso que você vai fechar a sua Bíblia, colocá-la no banco onde você está, vai fechar os seus olhos, vai estender a sua mão direita para o ar, e nós iremos começar a adorar a Ele. Porque muitos dos discípulos que até aquele momento seguiam, segundo eles, seguiam a Jesus, quando o discurso começou a ficar mais duro, eles abandonaram. Mas Pedro respondeu: para onde iremos nós, que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: o motivo de eu estar seguindo o Senhor, porque somente o Senhor tem a esperança da minha vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, agradecendo a Ti, Senhor Deus, por ter disponibilizado essa palavra, para que nós possamos meditar nela de dia e de noite. Eu venho lhe pedir, Senhor, da mesma maneira que o Senhor falou na primeira plenária, que o Senhor venha falar novamente nessa segunda plenária. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos que todas as cadeias possam cair por terra nessa noite. Porque sabemos, meu Pai, que somente é a Tua palavra que liberta. Nós sabemos, meu Pai, que é a Sua palavra que pode, meu Pai, nos tirar desse abismo que o mundo está caminhando. Somente a Tua palavra que tira a depressão. Somente a Tua palavra que nos leva para um outro nível. É somente a Tua palavra, meu Pai, que pode fortalecer os nossos dias. Por isso nós estamos aqui para Te bendizer. Por isso nós estamos aqui para Te exaltar. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para oferecer
o nosso melhor. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui não para adorar o homem, mas para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando concordam com essa oração, comece a adorar Ele, comece a adorar Ele, comece a adorar Ele. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia. Começa a erguer a tua voz, querido, nesse momento. Começa a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Começa a elevar os seus pensamentos até o alto e sublime trono de Deus. Oh, declaramos que não há outro. Declaramos que tu és soberano. Oh, não há outro digno de receber. Oh, não há outro digno de ser adorado. Oh, será que você pode adorar esse Deus nessa noite? Oh, adore a Ele. Oh, Jesus, soberano é. Oh, adore, 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 adore. Oh, adore, 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 adore. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, entrar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Declare ao que está sentado sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra, tu és santo, Senhor. Seja a honra e o poder. Quero conhecer-te bem alto para Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, entrar em tua presença e adorar. Revela-nos, Senhor, revela-nos a glória, desejamos ir muito mais em ti, querer
buscamos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra, seja a glória. Ergue a tua voz e declara o que está sentado sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Oh, declare, cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, oh santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, oh declara que Ele é santo, é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo. Oh, como os anjos declaram, Ele é santo. Cantamos santo, oh, como os anjos declaramos, santo é o Senhor. Só a igreja declara que Ele é santo. Cantamos. Oh, cantamos. Santo. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, oh, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra
cantamos, cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Oh. Oh, Ele é santo, Ele é santo. Será que você consegue dizer palavras bonitas para Ele nessa hora? Ou será que você consegue expressar aquilo que está no teu coração? Não há outro, oh santo. Tu és santo, Deus, não há outro. Oh, anseiamos por ti, Jesus. Oh, temos sede de ti, Senhor. Oh, exaltado nas alturas é Jesus. Ei! Oh, exaltado nas alturas. É. Oh, tem uma unção nesse lugar, tem uma unção nesse ambiente aqui, querido. Oh, eu queria que você pudesse agora nesse momento acalmar a voz do seu coração. Oh, eu queria que você pudesse sentir agora o que estamos sentindo. Tem uma unção pairando aqui sobre esse altar. Eu não sei se você pode sentir, eu não sei se você pode ser tocado por ela. Oh, tem uma unção aqui diferente nessa noite. Rabando e alarabachandará. Oh, eu sinto uma unção diferente aqui. Oh, uma unção aqui, uma unção. Oh, seja tocado nesse momento, seja tocado nessa hora. Oh, meu Deus. Dizer o que fazer quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare bem alto o que dizer. O que fazer? O que fazer quando Ele vem? Oh, aqui, aqui. Aqui. Convide Ele nessa noite. Mas que ser bem-vindo. É. Nós te desejando
desejamos outra vez. Espírito Santo, Aqui. pega a tua voz, o que dizer, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Ô Espírito Santo, E nós te desejamos outra vez. Aqui. o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Declara nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Erga a tua voz e declara bem alto. Vem manifestar os seus sinais. Oh, vem, 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 vem. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Declara bem alto, nosso amigo Santo Espírito. Oh, esperamos, Senhor. Esperamos pelo teu soprar hoje aqui. Com seu óleo venha nos ungir. Oh, enche o seu pulmão de ar e declara bem forte isso agora. Seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui.
Eu gosto muito dessa ministração quando o André Aquino ele fala que o Espírito Santo ele é bem mais que uma pessoa, bem mais que um ser, ele é uma pessoa. E nesse momento o Espírito Santo ele está do seu lado. Eu não sei do que você precisa, querido, mas tudo que o Espírito Santo quer nesse momento é um espaço no teu coração. Ele não precisa de muito, Ele só quer um espaço no teu coração. Será que nessa noite você poderia deixar um pouco dos seus caprichos, deixar um pouco das suas vontades de lado, das suas vaidades? Será que você poderia abrir um espaço para o Espírito Santo nessa noite entrar? Oh, tudo que Ele quer ficar do seu lado. Oh, Jesus, quando Ele foi aos céus, Ele disse: eu enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ei! Oh, Espírito Santo, Ele está na casa. Oh, Espírito Santo, Ele está na casa. Ei! Oh, acalma a voz do teu coração. Ele está na casa. Oh, Espírito Santo, abrimos a porta do nosso coração nessa noite. Oh, Espírito Santo, pode entrar. Oh, Espírito Santo, pode entrar. Oh, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Oh, queremos, Senhor, faz de novo. Abrimos o nosso coração nessa noite e declaramos: faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh. Será que você pode sentir isso? Oh, será que você pode sentir isso? Oh, a atmosfera ela tá diferente. Oh, rabanoia laralabaxandará. Oh, eu sinto que um ambiente assim, ele está propício a alguma cura, querido, nessa noite. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, seja curado agora. Oh, seja curada no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Oh, seja curado agora. Oh, cura na alma, cura na alma. Oh, cura na alma, cura na alma, cura interior nesse momento. Seja curado no interior. Ei! Oh, Espírito Santo! Oh!
Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Declare bem alto. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare o teu perdão. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare o seu perdão. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, declare bem alto, bem alto. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, o que você precisa saber nessa noite é o seguinte: Jesus, Ele pagou tudo lá na cruz. Toda a dívida, toda a dívida, toda a dívida, toda a dívida que você tinha, toda a cédula do pecado, tudo foi pago lá na cruz. Então, querido, eu quero te dizer, quando você chegar até a casa do Senhor nesse ambiente, ei, se livre de toda a culpa. Não há culpa sobre você. Ei, tudo o Senhor levou na cruz. O diabo, ele não pode te acusar, porque o perdão dele é completo. Ele sara a tua alma. O perdão do Senhor, querido, ele vai no mais fundo do teu ser e te cura e te limpa e te lava. O perdão dele, querido, ele restaura a tua vida. O perdão dele te faz uma pessoa plena. Oh, meu Deus, o perdão do Senhor, ele é completo. Oh, meu Deus, o teu perdão é completo. Declara isso, declara isso. O teu perdão é completo. Declara isso. Ele sara minha alma. Oh, declara isso. Ele sara minha alma. Oh, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Oh, não há culpa, não há culpa. O teu perdão é completo. Oh. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, declara que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E mude
as coisas de lugar. Glória a Deus, maravilhoso. Não cesse de adorar, amados, porque o Senhor não parou de operar. Ele continua operando aqui neste lugar, aleluia. E o Senhor tem se agradado da tua adoração, aleluia. Rianda, ricanta, riandaia, suri, guianda, ricanta, suri, arianda, arianda. Rianda, ricanta, riaia, suri, arai. Espírito Santo, você chamou o Espírito Santo para vir e ele veio. Você falou para ele vir e ele veio. Ele está aqui, ele está operando, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, bendito Senhor. Glória a Deus. Eu só vou compartilhar, antes de passarmos para a próxima etapa, o que o Senhor falou comigo ali durante o louvor. Porque eu falava assim, Senhor, mas eu vejo fulano que é tão especial, eu vejo Beltrano. Eu vejo o Senhor fazendo tantas coisas e cresce na gente aquela admiração. Eu queria ser igual a esse, eu queria ser igual àquele, amém. Esse é o princípio do discipulado, você escolher uma pessoa em quem você quer se refletir, em quem você quer se espelhar. Mas o que o Senhor completou no meu coração durante o louvor foi: eu não preciso ser a maior, eu não preciso ser a melhor, eu preciso ser quem Deus quer que eu seja. Aleluia. E naturalmente, o melhor que nós podemos dar para Deus é a nossa vida, é aquilo que nós sabemos, é aquilo que nós temos. Sente um minutinho, mas sem perder essa contrição. Eu queria compartilhar então o texto que está no livro de 1 Samuel, o capítulo 16. Aleluia. Nós vamos ler do 1 ao 5 e depois o 13. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. E saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz.
eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele, e santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E no versículo 13 diz: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, falando de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nesta noite, amados, eu lhes convido a sacrificar, porque o Senhor já começou a fazer grandes coisas e Ele quer te ungir nesta noite. Basta que você aceite o convite para sacrificar. Entregue ao Senhor o seu melhor. Entregue ao Senhor a sua fidelidade, a sua vida e o teu sacrifício. Porque o sacrifício não é simplesmente dar aquilo que está sobrando, não. Um sacrifício naquela época era de um bezerro, era de um cabrito, era de um cordeiro. Isso não é uma coisa barata. Hoje em dia não é, que dirá naquele tempo. Imagine matar um boi. Quanto custa um boi? É um sacrifício, é algo que nos custa. Agora, aquele que está disposto a sacrificar juntamente com o profeta, este vai receber uma unção especial. Porque Deus está disposto a fazer grandes coisas na vida daqueles que estão dispostos a fazer grandes coisas por Ele. Coloque-se de pé. Apresente-se diante do rei, porque nesta noite haverá sacrifício e haverá unção, aleluia. Santo Deus, a tua igreja está aqui a postos, Senhor, atendendo ao teu chamado para o sacrifício, certos, e já podemos sentir de que o Senhor está fazendo e fará grandes coisas no nosso meio. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso sacrifício nesta noite. A tua igreja que te adora, atende ao teu chamado, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode vir. A oferta será entregue nas salvas, e você que trouxe o seu dízimo vem à frente. Aleluia. Não vou sair tão cedo até ver tua glória. Me toma por inteiro, me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto, e esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar, e esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Aleluia. Esse é o meu desejo, De gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. esse é o meu desejo, Cante. de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti.
Alamashuri kalama, daramamanda kandarabala. Você pode adorar o Senhor. Há uma essência especial, cheiro de álamo, mirra, incenso. Ofereça isso a Ele. Ekalamandarabasseia, remanaramasurimikiandaramama, dolerebasurimikanchomanamas. Enche-nos, enche-nos. Uidevasirebidia manacantui, dolebachuieme. Enquanto Moisés permanecia com a mão erguida, Josué vencia a guerra contra os amalequitas. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. O Senhor está te dizendo: os amalequitas estão perdendo a guerra. As mãos do Senhor estão erguidas a seu favor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Que lamanchu delevasira biababanai. Yabanashuri mikalamantu revaseia. Oh, quem pode contra o braço forte do Senhor? O braço do Senhor é forte. O braço do Senhor é forte. Descansa nos braços do Senhor. Sinta paz agora no teu interior. Sinta paz agora no seu interior. Seja livre do medo, do pânico, do pavor, da preocupação, da ansiedade. Seja livre agora da angústia. Lamaio e canto de omaga cerebadaga. Te babaio esteve ovo. O face de minha rai. Que não soube de beber essa ue. Chobarababababá. Na sua casa agora receba esta unção. Deus toca o seu lar agora. Recebe a cura agora. Manabasui, a mesma unção que flui neste lugar transforma esta casa em uma extensão da igreja. Levanta e anda. Sai dessa cama. Sai do comodismo. Deloviavasu e diestai. E esta e fora de sítio rai. Mikidossou de oplomente teriamamama. Alamanchu que da sabaragasi derebababa. Sorianda lamachurimi terra lamamana cantiomanai. Oh, tu tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade aqui. Liberdade aqui. Liberdade aqui. Liberdade aqui. Liberdade aqui. Liberdade. No bababai. Seremenegia bababá.
suiririo no 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 suirie baba. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo, tu és 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 santo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Louve ao Senhor com as suas mãos. A ti seja dada a honra, a ti seja dada a glória. Oh, aleluia, mais palmas. Oh, oh, meu Deus. Ei! Muralhas estão caindo! Muralhas estão caindo! Ele é o Senhor! Oh! Meu Deus! Aleluia! Diga obrigado, Jesus. Alguém tem dúvida de que Deus está aqui? Ele está aqui. Glória a Deus. Sentam-se, por favor. Alguém nos visita essa noite? Tem alguém visitando? Quem é Luiz Otávio? Luiz Otávio. Ah, está ali, Luiz Otávio. Mas como chama sua esposa? Suene. Fique de pé esse casal. A diaconisa Tatiane me falou que eles eram da igreja Unção Dobrada, é isso? No quilômetro 32. E escolheram a nossa igreja para passar a congregar. São bem-vindos? São bem-vindos. Deus abençoe. Depois um pastor vai conversar com vocês, explicar a igreja. De mão vocês vão ter um discipulador e ela uma discipuladora. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. É de coco, irmão? Lucas capítulo 12. Quem não veio no culto da tarde, não era para ter vindo mesmo. Depois assiste, por favor, a mensagem que eu preguei sobre discípulos e discipulador, uma visão, uma direção para a igreja. Por favor. Versículo 22. Quando encontrar, por favor, se ponham de pé. Diz assim a palavra: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o corpo. O alimento, a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Não vos entregueis a inquietações. Vou repetir, não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus, tenho lido a sua palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Não se distraiam, por favor. Deus vai operar libertações hoje aqui. Nós encontramos nesse texto algumas explicações muito importantes. Criou coragem, Hugo? Nós encontramos explicações muito importantes. Eu quero falar esta noite sobre ansiedade. Muitas pessoas andam ansiosas. A palavra diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de vós. Diga: Deus cuida de mim. Você precisa ter isso em sua mente. Deus está sempre cuidando de você. Deus está sempre cuidando de mim. Imagine que você que é pai, você que é mãe, não cuidasse do seu filho. Não desse banho, não desse mamadeira, não trocasse as fraldas, não tirasse o piolho, não cortasse o cabelo, não desse comida na boca. Como que seria a vida do teu filho? Será que ele conseguiria continuar vivendo? Certamente ele morreria por falta de cuidados. Sabe por que você está vivo?
Você está vivo porque você tem um pai que cuida de você. Todos os dias. Nosso pai cuida de nós. Nos dá comida, nos dá veste, nos dá calçado, nos dá roupa, nos dá sustento, nos dá alimento. Todos os dias. Todos os dias. A mesma forma que ele cuida das aves. Da mesma forma que ele cuida da erva no campo, que produz uma flor bonita. Assim também, Deus cuida dos seus filhos. Ele cuida de você. Eu não posso falar no plural, porque Deus tem um amor especial por você. Você entende isso? Eu não falei para todos. Deus escolheu você. Você não está aqui esta noite por acaso. O Senhor escolheu você. Você é a menina dos olhos dele. Ele escolheu você para ouvir esta mensagem esta noite. Para você ouvir essa palavra essa noite. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma outra face do medo. Diga comigo, a ansiedade é uma das faces do medo. Imagine que o medo está aqui e ele tem várias faces. Uma hora ele se apresenta para você com o nome de medo. Você só conhece medo. Você só sabe a palavra medo. Mas o medo tem várias faces. E uma hora ele vai aparecer na sua vida com uma face chamada ansiedade. Outra vez, ele vai aparecer para você com uma outra face, são 7 faces. Ele vai aparecer com uma face chamada preocupação. Outra vez ele vai aparecer na sua vida com uma outra face chamada angústia. Outra vez, o medo vai se apresentar para você com uma outra face chamada fobia. E as fobias são várias, filhas. Lugar escuro, debaixo de escada, escada rolante, avião, trem, medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de não casar, medo de ser roubado, medo de ser assaltado, fobia. A outra face do medo se chama pânico. Esse pânico é quando a pessoa já está no último estágio de doença. Só que o penúltimo estágio se chama pavor. É quando o medo te paralisa. Depois que ele te paralisa, que ele te domina, ele traz para você o pânico. O pânico vai se desenvolver com desespero, com tristeza, com descontrole emocional, com apatia, com depressão e por aí vai. E eu quero falar uma coisa para você. Você serve um Deus que te libertou não só do cigarro, que te libertou não só da bebida, que te libertou não só da falsa religião, que te libertou não só do mundo, que te libertou não só do pecado, Ele também te libertou do medo. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo na cruz, porque o diabo é quem detinha o poder do medo e levava as pessoas a ter medo da morte. Existem pessoas que elas não têm medo de morrer fisicamente, mas elas têm outro tipo de medo de morte. Por exemplo, medo de gerar filhos, uma morte. Medo que essas pessoas têm de sepultar o filho, de sepultar uma filha. Outras pessoas têm medo da morte financeira, que é o que mais Jesus trata aqui, nesse texto que eu acabei de ler. Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 12, para você entender do que é que Jesus está falando.
Lucas, ele explica melhor esse texto, até melhor do que Mateus, quando ele no versículo 13, começa a falar, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, houve uma briga ali de família. Dois irmãos estavam brigando pela herança dos pais. E ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, manda que o meu irmão reparta comigo a herança, porque ele quis ficar com tudo para ele sozinho. E o que será de mim? Como é que eu vou viver sem a herança do meu pai? Eu estava contando com isso, eu estava esperando isso, que eu tivesse a minha parte para eu poder desenvolver o que eu queria. E quer saber? Eu não estou afim de trabalhar e levantar, porque a herança é muito mais fácil. Eu quero a minha parte na herança. Resolve isso, Jesus. Aí no versículo 14, Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor de bens entre vós? Quem te disse que a minha função aqui é ser um juiz que vai julgar nas coisas materiais? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui tratar das coisas espirituais. Ele está dizendo para ele: se você quer resolver a herança, vai para a justiça. Tem os homens naturais para cuidar de coisas naturais. A ti eu vou trazer coisas espirituais para o resto da sua vida. Eu não quero oferecer algo só para essa vida para você. Eu quero algo que vai além. Olha o versículo 15. Então lhes recomendou: tendes cuidado, Jesus está falando, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? A avareza é o amor ao dinheiro. A avareza é o apego exacerbado, exagerado das coisas materiais. O apego às coisas materiais. Quando você é apegado às coisas materiais, não há lugar para as coisas espirituais. Vou repetir. Quando você é apegado às coisas materiais, não haverá lugar na sua vida para as coisas espirituais. Quem me entendeu, diga amém. Muito bem. Então o Senhor prossegue dizendo: guardai-vos de toda e qualquer avareza, de qualquer apego excessivo, amor às coisas materiais ou ao dinheiro. Porque ele diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O ditado aí no mundo é que você vale o quanto você tem no bolso. O ditado aí fora é que você vale quanto você tem. Você vale pelo carro que você anda, você vale pela casa que você tem, você vale pelo tipo de roupa que você veste, mas para Deus não. Você vai ver que essa não é a ordem de prioridades para Jesus. Ele segue dizendo no versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola. Jesus falou: deixa eu mostrar para vocês o que é que eu estou querendo explicar. E o Senhor começa a explicar: o campo de um homem rico produziu em abundância. O homem era rico. E além de ser rico, o campo dele produziu muito. Abundância, ou seja, ele ia se tornar ainda mais rico. E Jesus continua falando. E arrazoava consigo mesmo. Olha aqui que ele só pensa nele. Ele estava só preocupado com dinheiro, com a riqueza, com o bem-estar. Mais nada entrava na mente desse homem.
E ele diz, e arrazoava consigo mesmo. E o que ele dizia? Ele dizia assim: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Meus frutos. Eu não tenho onde guardar tudo que eu vou colher. E no versículo 18: farei isto, já sei o que eu vou fazer. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei outro maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e então direi à minha alma. Ele vai dizer a sua alma. Então direi à minha alma. O que ele vai dizer à alma? Tens em depósito muitos bens. Ele está dizendo para a alma dele assim: se aquieta, fica tranquila, sabe por quê? Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, o que você desejar eu te dou. Esse é um homem apegado a Deus ou às coisas materiais? Essa aqui é a sua história. Essa aqui é a sua história. Mesmo que inconsciente, é assim que você vive. Você vive assim. Na sua cabeça funciona assim. Tem um dinheiro guardado no banco, o salário do mês vai vir, o auxílio emergencial do governo está chegando, vai ser R$600, não, vai vir 1.200. Opa, estou tranquilo. Então vou dormir bem. Vou dormir bem. Vou gastar o que eu posso, vou fazer um churrasco. É, porque eu tenho esse dinheirinho guardado. Mas se isso é o contrário, o dinheiro não entrou na conta, se você não tem dinheiro guardado, se você não tem recursos, você começa. E a escola das crianças? E o sapato novo que eu preciso? E a camisa que eu necessito? Meu Deus, a conta de luz tem 3. Meu pai, o plano de saúde vou ter que cancelar. Vou ter que desligar a internet. Não, sem internet não. Não, sem internet não. Não. Mas tem que desligar a internet. E também outra coisa, não vai dar para pagar a TV Sky. Sem Sky? Não. Eu vou dar um tiro na cabeça. Eu estou contando a sua história. E Deus lá de cima fica olhando assim. São gentios. Eles não são meus filhos. Porque os meus filhos sabem que eu sou a fonte da existência deles. E que essa fonte nunca seca. E eu nunca vou deixar de prover na mesa deles. Eu sei tudo o que eles necessitam. Deus está te falando aqui agora. Ele sabe o que você está precisando. E se você crer, amanhã estará na sua mão. Esse homem continua dizendo para o Senhor. Ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos o quê? Anos. Esse homem está olhando para a vida dele, confiando de que ele vai viver muito. E o que ele fala para a alma dele? O que ele fala para a alma dele? Você está acompanhando? Descansa, come, bebe, folga, regala-te. Ele está falando, esbanja, fica tranquila, seja feliz com tudo isso que eu provi para você. A fé desse homem estava no bem das coisas que ele tinha. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é a maior riqueza de um homem?
Quem assistiu o culto da parte da tarde não pode responder. Qual é a maior riqueza de um homem? Quem arrisca me dizer? Qual é a maior riqueza de um homem? Qual é a maior riqueza de um homem? Hã? Jesus? Não. Salvação? Não. Qual a maior riqueza de um homem? Hã? Felicidade? Enfermidade? Fidelidade? Não. Qual é a maior riqueza de um homem? Hã? A vida? Não. Mulher? A maior riqueza da vida de um homem é a mulher. E qual é a maior riqueza da vida de uma mulher? O filho? Ué, e o marido? Ah, vocês, ó. Que auditório. A maior riqueza de uma pessoa, seja homem ou mulher, se chama o dia. Jesus ele fala assim: qual de vós, por mais rico que seja, pode acrescentar um dia à sua existência? Alguém aqui está garantido que vai viver amanhã? Alguém aqui tem essa garantia? Não, então você tem que viver o hoje. E o que o diabo tem roubado de você? O teu dia. Porque você não valoriza o dia. A maioria de nós somos pessoas que vivemos o hoje pensando eu estou voltando para trás, no passado. Ou então existem outros que vão por outro extremo, estão vivendo hoje, pensando no amanhã. E aí, o amanhã não te pertence, o passado já foi. Então você tem que aprender a viver hoje. O dia passa e você não vê que o tempo que você gastou naquele dia não foi bem aproveitado. Alguns de nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: meu Deus, como os anos se passaram. E o que é que você fez da sua vida? Resta saber quanto tempo você ainda tem para viver. Não sabe. Por mais importante que tu seja, por mais inteligente que tu seja, por mais rico que tu seja, você e eu não podemos acrescentar um côvado, ou seja, 50 centímetros. Um côvado é de 45 a 54 centímetros da nossa estatura. Não podemos acrescentar um dia da nossa vida. Então hoje eu quero te dar um conselho. Viva o hoje com intensidade. Aprenda a aproveitar melhor o seu dia. O seu dia. Amém? Então ele diz assim, ó, o homem diz assim: descansa, come, bebe, regala-te. Mas olha a pergunta de Deus. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você sabia que uma pessoa rica, preste atenção, uma pessoa rica, ela vive trabalhando para juntar dinheiro, para construir um grande patrimônio, e chega um momento que ela percebe que ela vai morrer. Ela vai para o leito do hospital, e o tempo todo, uma pessoa no leito do hospital, ela não se preocupa com mais nada senão em pensar: pagou as contas, liberou os funcionários, quanto entrou na loja, quanto a empresa faturou, quanto que deu, e aí, aquele contrato fechou, e o médico está falando: rapaz, é hora de você se preocupar com a sua saúde, você precisa se preocupar com a sua vida, mas ele está: não doutor,
quando eu sair daqui, eu não posso deixar que tudo vá por água abaixo. Eu levei anos para construir isso, eu levei muito tempo para edificar isso, eu não posso perder agora. E ele olha para ele e fala: como pode? Você está aqui pronto, ou quase morrendo, e ainda está preocupado com os bens? Ainda está preocupado com a herança? Para quem você vai deixar? A verdade é que desta vida, irmãos, nenhum de nós trouxemos nada, e nada nós poderemos levar. Você não vai poder levar o guarda-roupa, você não vai poder levar a máquina de lavar, você não vai poder levar a televisão, você não vai poder levar o carro, você não vai poder levar nem as roupas. Então é loucura quem é uma pessoa que não vive com a mente no reino de Deus. Vamos avançar um pouco mais nessa mensagem. Ele diz assim no versículo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aí ele diz: assim é o que entesoura, o que guarda para si mesmo, e não é rico para com Deus. Quando é que você se torna rico, irmãos? Quando é que você se torna rico? Quando você entende que você não é dono do mundo, mas é filho do dono. É quando você entende que na mente das pessoas você tem pouco ou nada, mas você tem um pai que tem tudo. Você pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus. Você será rico se a partir de hoje você entender: eu faço parte de um reino aonde o rei é rico. Da onde ele veio, as ruas são de ouro, o muro é de cristal. Se a rua é de ouro, imagine a parede das casas. Eu estou tentando transportar a sua mente, irmãos, para sair da pandemia, para sair do pandemônio que tu está, para vir para o reino de Deus. No reino de Deus há largura, no reino de Deus há descanso, no reino de Deus há paz, no reino de Deus há alegria, no reino de Deus há comida, no reino de Deus há fartura, no reino de Deus há abundância, no reino de Deus há felicidade, no reino de Deus há paz. Vem para o reino de Deus. Reino de Deus. Sai do reino dos homens. O reino dos homens é preocupante. O reino dos homens estão preocupados que todos nós morramos. O reino de Deus, o reino dos homens estão em desespero, entrou em colapso. Os homens estão decepcionados porque todos os seus planos estão sendo frustrados. Mas a palavra de Deus diz que os planos de Deus, nenhum deles podem ser frustrados. E eu estou te dizendo que o que Deus planejou para ser para a sua vida, ninguém vai frustrar, ninguém vai parar, ninguém vai acabar. Vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Aí Jesus fala, volta para os discípulos e começa a falar esse texto que eu li. Ele diz: a seguir, Jesus olhou para os discípulos que a essa altura deveria estar com os olhos estatalados, e Jesus começou dizendo: por isso, por causa desse homem aí que eu estou falando, eu vos advirto, não andeis ansiosos. O que é andar? Andar significa, todos nós, irmãos, temos picos de ansiedade. E se você quer saber, todos nós temos picos de depressão. É normal que durante o dia você levanta meio depressivo, aí você toma um café, se anima, vai, começa a fazer as coisas. Aquele dia,
aquele momento ali. Mas daqui a pouco passa e você reage e começa a mover a vida. É normal que você sinta um pouco de preocupação. Afinal de contas, você é normal. Mas você dorme preocupado, amanhece preocupado, perde o sono à noite porque está preocupado. Não consegue almoçar porque perdeu a fome, perdeu o apetite, porque está preocupado. Você não sabe o que será da sua vida, está uma incerteza danada. Você não sabe onde vai trabalhar, o desespero bateu conta. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso fazer cursinho, eu preciso dar um jeito de ampliar, melhorar os negócios. O negócio está indo de água abaixo, está falindo tudo, está quebrando, meu Deus! Só que Deus você não chama. Para o Pai você não fala. E aí que está o erro. Que você vai entender agora. Jesus começa a explicar como é que você vence isso. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Ponto final. Por quê? Porque você precisa estabelecer uma ordem de prioridades. E você precisa entender que a vida, viver, é mais importante do que o alimento. O que adianta você ter muito alimento se você morrer? Quem é que vai comer? Os outros. Então a sua vida vale mais do que o alimento. Isso significa que você precisa cuidar melhor da sua vida. Ele está dizendo assim: o que adianta você comprar vestes caras para colocar num corpo doente? Ele está dizendo: o corpo é mais importante do que as vestes. Não adianta nada você ter um lindo vestido, uma linda roupa, toda brilhosa, toda maravilhosa, se você tem um corpo doente. Outra ordem de prioridade que você precisa estabelecer na sua vida: o reino de Deus deve estar em primeiro lugar do que as suas necessidades. Na ordem de prioridades, a gente coloca o corpo, a vestes, mais importante do que o corpo. A gente coloca o alimento mais importante do que a vida. E coloca o reino de Deus, coloca as necessidades mais importantes do que o reino de Deus. As suas necessidades te dirigem. As tuas necessidades te governam. Dá um glória para acordar quem está dormindo. Esse glória aí não acorda nem o mosquito que está lá no teto. Dá um glória aí, igreja. Acordou. Então, o reino de Deus é mais importante que as minhas necessidades. Diga: o reino de Deus é mais importante do que as minhas necessidades. Está claro para você? Está claro? Se isso estiver claro, você vai entender as outras partes a seguir. Então, ele continua dizendo o seguinte aqui: observai os corvos. Ele vai dar exemplos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Ele está dizendo, Deus é quem sustenta tudo. No reino de Deus, Ele é dono de tudo e nós desfrutamos desse reino. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar mais um dia da sua vida? Não pode. Por mais rico que você seja, não pode. Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, ele chama as nossas necessidades de coisas mínimas. Ele está dizendo que você precisa de coisas máximas.
as coisas mínimas. Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, ou seja, eles não costuram, eles não passam fio, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o rei, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, é Deus quem veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno. Quanto mais tratando-se de vós, homem de pequena fé, Deus está te falando que Ele vai te vestir. Você não entendeu? Eu vou repetir, Deus é quem te veste. Você está vestido agora, você sabe por quê? Deus te vestiu. Uau! Aleluia! 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 O que faz as pessoas sentirem medo? A sua pequena fé. O que faz as pessoas serem ansiosas? A sua pequena fé. O que faz as pessoas ficarem angustiadas? A sua pequena fé. O que faz as pessoas terem fobias? A sua pequena fé. O que faz as pessoas terem pavor? Sua pequena fé. Por que as pessoas estão em pânico? Porque a sua fé é pequena. As pessoas não aprenderam a confiar no Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Existem muitas pessoas que estão abaladas. Hoje é uma noite aqui nesse lugar de restauração. Eu vou repetir. Você chegou aqui com vaso rachado, com vaso quebrado. A sua confiança em Deus estava mínima, mas Ele vai encher o reservatório e Ele vai novamente te encher de fé e de coragem. Aleluia! Ele vai te encher de coragem. Ele vai te encher de ousadia, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, não se estremecem, permanecem para sempre. Quando a ansiedade te governa, quando a angústia te governa, o reino de Deus não tem chance. Porque o que é o reino de Deus senão o governo de Deus? O reino de Deus é o governo dele. Quando o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo, busca o governo dele. Ele está falando, entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele administrar o seu barco, deixa Ele dirigir o seu carro, deixa Ele coordenar a sua vida. Se Ele estiver no barco, meu irmão, pode vir a tempestade que vier, o vento pode soprar como quiser, parece que o barco vai afundar, mas não afunda, porque o piloto é bom. Aleluia. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor trabalha com esses discípulos e fala assim, vocês têm uma fé muito pequena. E Ele fala de novo, não andeis por indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Então a ansiedade é um tipo de medo que te rouba a paz. Não tem uma pessoa que esteja ansiosa que ela esteja em paz. E a ansiedade, se ela durar muito tempo, escuta o que eu vou falar para vocês. Se você não resolver o problema da ansiedade, se você não aprender a confiar no Senhor, se você deixar essa angústia e a ansiedade roubar o teu sono, provocar essas inquietudes, você vai adoecer. Você vai adoecer. E qual é o sintoma de uma pessoa que são vítimas da ansiedade, da angústia, fobias, pavor e pânico? Se chama cansaço da alma. O cansaço da alma é um cansaço diferente do cansaço físico. Porque o cansaço físico
você resolve com uma noite de sono, com um dia na praia. O cansaço físico você resolve com férias. Sim? Estão me entendendo? Agora que o gato foi, olhe para mim. Olhe para o outro gato. Sou casado, mulher, para com isso. Entenderam? Ó. O cansaço da alma não se resolve com férias. O cansaço da alma não se resolve com uma noite de sono. O cansaço da alma não se resolve com um dia na praia. O cansaço da alma é um cansaço que mesmo que você coma, mesmo que você durma, mesmo que você passeie, mesmo, você volta para aquele mesmo estágio de cansaço. Você sente uma fadiga. Isso a sua alma está dando sinais de que ela está doente. Por quê? Porque você já vem operando no vermelho há muito tempo. Você já vem sufocando a sua alma há muito tempo. Porque você não acredita em Deus. Você não confia em Deus. Você não consegue confiar os seus problemas para Ele. Mas como que eu não confio? Sim, porque se você confiasse, você oraria mais do que tu oras. Tu saberia que quando você está com um problema, você tem um pai. E é com ele que você tem que falar. Minha esposa e eu, no início do nosso casamento, nos metemos em muitas dívidas. E para você ter ideia, Serasa, cadastro cheque sem fundo, empréstimo do Banco do Brasil, Banco Alfa, Finasa, Fininvest, Taí. O que emprestava dinheiro, a gente estava aí. Ficamos, amados, numa situação difícil. E a gente queria ficar quietinho. Não queria falar nada. Até que um dia, meu sogro olhou para nós e viu como é que a gente estava fadigado. O pai conhece a filha, sim ou não? Aí eu olhava para Delaine. Você está bem, minha filha? Estou bem, pai. E mulher é terrível. Em vez de falar, não, estou bem, pai. Aí ele, não está bem não. Está bem não. Aí um dia ela falou para minha sogra. E a minha sogra contou para o meu sogro. E o meu sogro pegou o telefone, ligou para mim. Disse assim, Paulo, Delane está aí? Eu falei, não está. Estava morando em São Paulo. Não está não. É bom mesmo, o que eu queria falar é contigo mesmo. Aí eu gelei, amado. Eu sabia que viria a bronca, pela forma que falou. Eu não achei assim, vem a solução. Ele falou assim aqui, ó, eu preparei a minha filha para não depender de homem nenhum. Quem casou com ela deveria dar a mesma condição de vida que eu a dei, ou melhor do que eu dei. Eu desligo o telefone, seguro, desligo. Até caiu o telefone, né? Porque tem muita gente se identificando aqui com essa história. Teu sogro vai te ligar. Não, mas está morto. Vai ressuscitar. E aí ele falou assim, porque eu dei curso para ela, dei estudo, ela se formou, fonoaudióloga, e ela foi para a aeronáutica, o dinheiro deu, comprei o apartamento, e é o dinheiro dela, o do apartamento é dinheiro dela, e o dinheiro dela é dela, e o dinheiro seu é seu. E outra coisa, não mistura o dinheiro dela com o dinheiro da igreja. Eu não estou aqui para sustentar a igreja. E outra, não sustento sacripanta. Eu falei assim, sacripanta não é um elogio. O que será isso?
Nunca tinha ouvido essa palavra. Irmã, mas foi boa aquela puxada de orelha? Que eu falei, tem que mudar. E eu vou mudar. E eu comecei a mudar. Existem pessoas que elas reclamam da vida, acham que Deus não faz nada, mas você está sempre fazendo M. Desculpe a palavra. Você só se mete em encrenca. E vou te falar uma coisa, há encrencas que você se mete e que tem que sair é você. Não tem que orar para Deus me tirar, não. Agora a encrenca que é Deus que te põe. A encrenca que Deus te pôs, Ele te tira. Para você ter ideia, Maria não pediu para ficar grávida sem estar casada. Deus meteu ela nessa encrenca. Mas Deus foi lá e resolveu. Falou com José, falou com o anjo, deu graça para a mulher e gerou Jesus. Agora eu vou te mostrar na Bíblia um monte de encrenca que foi os homens que se meteram e Deus falou, você sai dela. Você não soube entrar? Tem que saber sair. Hoje eu vim no culto, amados. Ninguém deu um glória. Então a partir de hoje, quando eu ouvi aquela palavra do meu sogro, eu obviamente não gostei. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. E eu comecei a reagir. Estou reagindo até hoje. Pagamos todas as dívidas. Não devo mais nada. Mas vou te falar, e é essa parte que eu queria chegar. A gente não quis dizer para ele, mas ele ficou sabendo. E quando ele ficou sabendo, ele disse, é minha filha. Por ser a minha filha, veja tudo que está devendo. Eu vou pagar. Quem quer um sogro desse? Até nisso Deus me abençoou. Seu Antero, escuta o que eu vou falar para você. Escute isso. Ele foi a figura, como se fosse a figura de Deus Pai. Se nós tivéssemos logo no primeiro instante que nós começamos a se meter com um problema, que a nossa primeira dívida foi com o Banco do Brasil. E não foi para contas nossas não, era para pagar contas da igreja. Mentira? Contas da igreja. Eu não queria terminar com aluguel, eu queria continuar com aluguel, de qualquer jeito eu ia continuar com aluguel. Não, Deus vai abençoar, vai salvar a alma, vai vir gente. E não vinha, e cada mês mais dívida e dívida, até que eu não tive como. Eu vou empréstimo para pagar. E aí, amados, se nós tivéssemos pegado o telefone, eu não falei com Deus, eu não orei para Deus. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado e tentei resolver do meu jeito. Só me enrolei mais. O que eu tinha que ter feito? Ter orado ao Senhor. Primeira coisa, eu tinha que ter confiado em Deus. E já que eu não confiei em Deus, eu devia ter falado com o pai dela. Nós estamos assim, o Senhor nos ajuda. Mas a gente não comunica porque nós somos orgulhosos. Nós queremos mostrar para os outros que a gente é capaz de sair sozinho. A gente não quer pedir ajuda. A gente não quer pedir conselho. A gente quer confiar em nossos braços, na nossa força. Eu vou falar uma coisa para você. Se você quer solução nos seus problemas, saia hoje desse lugar. Vai para o teu quarto. Entra lá em secreto e fala, Deus, eu estou com problemas. Você vai para o vale. Põe a sua boca no pó naquela terra e diga, Deus, eu estou em perigo. Sobe para o monte. Se é lá que você se sente bem, vai para lá e diga, Deus, eu vou passar aqui uma noite, 2, se necessário for, mas eu só saio daqui quando o Senhor me disser o que eu tenho que fazer para sair dessa enroscada que eu me meti. Mas uma coisa eu sei, Deus, Tu é o meu Pai. E eu só tenho como contar contigo. Enquanto você ficar pedindo para o homem, você não vai ter solução. Você tem que pedir para aquele que governa tudo e todos, aquele que tem o poder no céu e na terra, autoridade sobre mar e terra. Você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você orava mais do que tu oras.
Sabe por que tu não ora? Porque você não tem fé, você não acredita que Deus pode resolver, você acredita que Ele é um ser que está longe, você acredita que Ele pode te curar de uma enfermidade, mas não acredita que Ele pode te dar dinheiro. Você acredita em tantas coisas, menos em Deus. Senão você vivia de joelho, amado. Você não gosta de orar. Você não gosta de falar com Deus. Se eu tivesse falado com o meu sogro, pai dela, ele poderia ter resolvido o meu problema. Se eu tivesse falado com Deus, eu não teria ouvido tanto puxão de orelha como eu ouvi. Hoje eu aprendi, amados. Quando a coisa está difícil. Porque você acha que só você que tem luta? Eu tenho muitas lutas. Tem dia que eu não sei o que fazer. Tem dia que quase me bate o desespero. E eu só tenho um caminho. Ir para o joelho. Chorar. Aos pés daquele a quem eu acredito. A solução não vem na hora, não. Mas sabe o que vem, irmão? Um refrigério, uma paz. Aí eu entendo claramente o que ele fala em Mateus 11. Põe para mim, 28. Abre aí. Já abandonaram o posto lá em cima. Ué, tem alguém lá? O que o Senhor diz? Vinde a mim. Vinde a mim. O Senhor está falando para você essa noite, amados. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estáis, o quê? Cansados. Sobrecarregado. Você está com uma carga superior que você pode suportar. Ele está te garantindo, eu vos aliviarei. Dá um glória forte, por favor, dá um glória forte. Confirma essa palavra. Amarra no mundo espiritual o que Deus está te falando agora. Reaja como você puder, mas segura esta palavra: eu vos aliviarei. Levante sua mão por alguns instantes e adore aquele que vai te aliviar, aquele que vai te trazer paz, 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 paz seja convosco. Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar. E aí o Senhor continua: tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor diz que Ele é manso, não é mansidão de ser valente, de não brigar, não. Sabe o que quer dizer a palavra mansidão? Mansidão quer dizer uma palavra, é uma pessoa contida. É uma pessoa que se ganha 2, se contém, usa 1.500. Isso é ser manso. O manso, irmãos, é uma pessoa que se contém, contida. É aquela pessoa que pode usar 100% da autoridade sobre o filho. Eu sou o teu pai. Mas ele não fala isso. Ele não usa essa autoridade. Ele usa 10%. Ele reserva 90%. Você precisa ser mais contido, você precisa ser manso. Sabe o que é ser manso, irmãos? É aquela pessoa
Eu não vou deixar barato. Eu vou mandar o recado, eu vou falar o que me der na telha. Isso não é ser manso. Ser manso é uma pessoa assim, puxa, fulano de tal mereceria uma resposta aqui no Facebook, mas eu não vou dar. Agora você não é manso. Você gosta de amanhecer, o Facebook te pergunta, como você está se sentindo? Aí você vai lá, essa alfinetada aqui é para mim. E rebenta falando. Aí você pensa assim, falei tudo. Fulana de tal vai entender. Aí alguns põem, se a carapuça serviu. Aí você pensa que você falou, que você só contaminou quem estava ouvindo. Mas você também se contaminou. O veneno que você mandou para lá veio para cá. Vou te falar uma coisa. O ódio é um veneno que eu tomo pensando que eu vou matar o outro. Diga comigo, veneno. Perdão, desculpa. O ódio é um veneno que eu tomo pensando que eu vou matar o outro. Se desfaça do ódio. Amém? Você quer paz? Você aprendeu a mensagem essa noite? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Para fechar, buscai antes de tudo o reino de Deus, a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o Senhor vosso Deus vos agradou em dar-vos o reino. O reino de Deus é nosso. Diga comigo, o reino de Deus é meu. Significa que Deus quer governar a sua vida. Você permite? Deus quer governar a sua vida. Você permite? Deus quer governar os seus planos. Você permite? A partir de hoje, entrega-se a Ele. Vamos fechar a mensagem. Aleluia. 1 de Pedro. Abre a sua Bíblia. Capítulo 5. E o conselho que eu vou te dar. 5:5 de 1 de Pedro. Aleluia! Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade. Diga mais uma vez essa palavra, humildade. Irmãos, humildade tem nada a ver com roupa. As pessoas dizem assim, eu moro numa casa humilde. Tem gente que olha para ela, eu me visto de forma humilde, porque ele acha que a humildade está na roupa. Eu vou te falar uma coisa, tem muito pobre e orgulhoso. E tem muito rico humilde. Tem muita gente que não tem aonde cair morto e é orgulhoso. Porque o orgulho é como um mau hálito. Quem tem, não assume que tem. Você precisa vencer o seu orgulho. Você precisa engolir o seu orgulho. Porque se tem uma coisa difícil para as pessoas é o orgulho ferido. E o Senhor diz, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Irmão, sabe o que é Deus resistir aos soberbos? O que é resistir soberbo? Deus está falando que o único grupo na Bíblia que Ele se opõe, Deus se torna contrário a quem é soberbo. Deus, Ele diz claramente, eu sou contra quem é soberbo. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Então Ele dá um conselho. Pedro, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Então, humilhado agora, se aproveite. Curta bem a humilhação, porque o tempo da exaltação está chegando.
Como é que você faz para ser exaltado? Ele diz, tem que confiar no Senhor. Lançando sobre ele, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa lança sobre Deus todo o seu medo, lança sobre Deus a angústia, lança sobre Deus as suas fobias, lança sobre Deus o seu pavor, lança sobre Deus o seu pânico, lança sobre Deus a sua preocupação. Irmão, o que é lançar? Algumas pessoas, elas fazem assim, ó. Vem cá, Felipe, corra. Senhor, aqui está o meu problema, toma, cuida dele, Senhor, cuida dele, Senhor. Aí quando eu vejo que Deus não resolve, Senhor, me dá aqui, já que o Senhor não resolve é nada. Mas quando o Senhor fala lançar, é lançar. Ah, se você deixa cair o microfone. Lançar, isso é lançar. Entrega na mão dele, irmão. Segura na mão de Deus e vai. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em redor de vós, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Como que você vai vencer esse diabo? Resistindo-lhe firme na fé. Por favor, se você puder, não falte domingo o culto, dia de Santa Ceia. Eu vou pregar, se Deus permitir, uma mensagem que fala que quando Deus quer te promover, Ele te coloca, Ele te conecta à pessoa certa. E quando Deus vê que pessoas vão ser maldição na tua vida, Ele te desconecta delas. Muitas vezes você não quer entender esse tempo, mas quando Davi diz, ele diz assim, se eu me escondo no seu refúgio, ele está dizendo e pensando numa escada tipo a espiral. Sabe o que é isso? Preste atenção no que eu vou explicar para vocês. Você tem que andar à frente do seu tempo. O diabo nunca pode te achar no mesmo lugar. Numa escada, a espiral significa que quando o diabo pensa que você está aqui embaixo, o Senhor já começou um novo ciclo na tua vida. Tu está em cima. Aí de repente o diabo começa a correr para pegar você aqui em cima, mas o Senhor já te trouxe novamente para baixo. E quando o diabo pensa, ele está lá embaixo, ele corre de novo, mas ele nunca vai te achar, porque Deus está sempre mudando o ciclo da tua vida. O diabo não vai te achar mais, porque hoje você está entrando num ciclo, está entrando, levante a mão que eu vou profetizar. Você está entrando hoje num novo ciclo da tua vida, aonde expansão e conquista vai te levar a patamares tão altos que o diabo não vai te achar mais. Fique de pé no seu lugar. Uau! Resistirem firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quero chamar aqui na frente, rápido, eu encerro 9h30. Eu tenho 13 minutos. Pessoas que têm sido vítimas de medo. E eu já disse, o medo tem várias faces. Você é uma pessoa excessivamente preocupada? Você sente angústias? A angústia é um sentimento misturado com uma coisa que você não sabe. Você é uma pessoa ansiosa a ponto de roer unhas?